Hoje eu vou te dar 5 dicas de elétrica para você não esquecer na hora de construir a sua casa. Vem comigo! Boa tarde, pessoal! Esse é mais um vídeo que eu tô fazendo aqui. Se você ainda não conhece meu canal, Lukaschewski Engenharia, me segue lá no YouTube para mais vídeos como esse, explicativos da área de elétrica, de engenharia e outras coisas. 5 dicas de elétrica que você não deve esquecer. Ou não deve economizar na hora da construção da sua casa. Vamos à primeira dica. A primeira das 5 é sobre a tubulação de entrada de energia da sua casa. Isso, aquela tubulação que tem entre o padrão de energia elétrica e o teu quadro de distribuição. O que acontece na prática? Às vezes o pedreiro ou o eletricista acaba optando por uma tubulação amarela ou a laranja corrugada, sabe? Pois é, em determinado momento da sua vida, pode ser daqui 10 anos, fazer um aumento de carga. E se você tiver construído calçada na frente, essa tubulação vai estar enterrada. A tubulação correta para ser empregada nesses casos é uma tubulação própria para terra. Isso mesmo, a tubulação tem que ser própria para terra. Essa tubulação é uma tubulação preta, ela vai ser corrugada de no mínimo 1,25 polegadas para quem tá fazendo um medidor de bifásico de 50, bifásico de 63 até trifásico de 50, tá? A partir das outras aí a gente tem que colocar uma tubulação um pouco mais grossa. A segunda dica de hoje que eu vou dar para vocês é também sobre tubulação, só que é na tubulação de saída do quadro, ou seja, aquele tubo que eu falei antes, ele vai vir lá do padrão e vai chegar até o teu quadro de distribuição, é um tubo só que você precisa subir esse tubo para cima da laje, ou acima do gesso, ou acima do forro que for a sua casa, e ali em cima você vai distribuir o circuito ou por dentro da laje, ou por cima da laje, enfim, como for a sua instalação. A dica que eu dou sobre isso é que você não economiza na saída, nessa tubulação de saída. Ali você pode usar a tubulação laranja, né, ou amarela, né, que é para parede, não tem problema, só que você tem que colocar o máximo de quantidade de tubo que puder. Se o seu quadro tiver espaço, coloque, não economiza no tubo. É muito barato, gente, eu acho que é 80, 90 centavos e vai dar 1,5 metro, 2 metros. Coloca o máximo que der enfileiradinho, um do lado do outro, e cobre o seu pedreiro, seu eletricista para que tenha isso. Porque o que acontece? Se daqui 5 anos você resolve instalar um novo circuito que você não tinha planejado. Se você não tem tubulação de saída para o quadro e as tubulações que você já tem já estão cheias de fio, né? O que você vai fazer? Você não pode fazer alteração por ali. Aí você vai fazer o quê? Uma gambiarrita, para variar. Terceira dica agora, que também é muito importante e que eu considero uma das coisas cruciais e que eu vejo muita gente errando, gente. Eu visito bastante obra em relação ao sistema solar, e quando a gente vai instalar um sistema solar na casa, geralmente o quadro de distribuição da casa é tão pequeno, e eu tô te falando de casas grandes, que tem um quadrinho pequenininho, sem espaço reserva para poder colocar um futuro disjuntor, montar um futuro circuito, colocar uma proteção diferenciada, que seja um disjuntor diferencial, que seja um interruptor diferencial, que seja um DPS, e você não tem essa maleabilidade no quadro, porque o quadro ele não foi dimensionado corretamente. Então a terceira dica seria dimensionar o quadro para ter 20% de reserva, ou seja, um espaço reserva para que futuramente você possa fazer novas instalações. Outra dica que eu digo do quadro, em relação ao quadro, é que ele também seja de boa qualidade. Não tem problema, eu prefiro quadros de alumínio, mas não tem problema o quadro ser de plástico de maneira nenhuma. Mas procure uma marca boa de quadro, porque eu penso assim, o quadro ele foi feito para durar o tempo que a casa dura. Então a gente tem que... Esse quadro tem que estar aqui 25 anos, ele tem que estar com a tampa fechando, ele não pode estar quebrado, ele não pode estar danificado. Então assim, escolha um quadro com carinho. Pode ser de PVC, não tem problema, pode ser, mas escolha um quadro de uma marca boa. A quarta dica que eu vou dar para vocês é sobre as tubulações para sistema solar. Como vocês sabem, eu trabalho na área e 95% das instalações ainda não tem, porque a geração solar é uma tecnologia recente para os brasileiros. Então, muitas casas que já têm alguns anos que foram construídas, elas não têm projetado essas duas tubulações. Basicamente, o que é? Uma tubulação no local onde você quer instalar
o seu equipamento, só o inversor, você vai deixar uma tubulação do local de instalação até o seu quadro de distribuição, para você poder ligar na rede elétrica, e outra tubulação saindo e parando no forro para você poder conectar com a instalação fotovoltaica, com as placas fotovoltaicas. E a quinta dica, e não menos importante, que você não pode esquecer na hora de fazer um projeto da sua casa, é sistema de aterramento. Como o Salai é que faz um aterramento da minha casa? Se você não tem noção muito bem, o ideal é que o seu aterramento ele esteja localizado. Aqui tem um muro, por exemplo, da sua casa. Você tem que estar com o seu aterramento localizado 1 metro de distância do muro e 50 centímetros de profundidade. Ali você pode colocar 3 hastes que o seu aterramento residencial, uma residência normal até 100 amperes, ele está suprindo aqui para nossa região sul do Brasil. Lembrando, dependendo da região do Brasil, a resistência da terra ela é diferente. Então pode dar alterações, enfim, e pode ser que o sistema de aterramento seja maior. Muito obrigada, pessoal. Essas foram as 5 dicas de hoje do que não esquecer na sua casa, na hora de construir a sua residência. Muito obrigada e até a próxima.